Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo, eu quero aqui conversar com vocês de um assunto. Tem coisas, viu, irmãs, que não adianta insistir. E antes de começar aqui a falar, se você tiver algum pedido de oração, deixa aqui teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita. Cada pessoa que vem, que comenta, que deixa aqui seu comentário, lá no Instagram também, que é aqui a Mariana, OFC. Tem coisas, viu, irmãs, que não adianta insistir. A Bíblia diz que não é por força nem por violência. E o processo de mudança, ele é um processo que acontece quando nós damos liberdade para o Espírito Santo agir e trabalhar em nós e através de nós. Eu creio que algo que fadiga muito a nossa vida é tentar mudar o outro, tentar mudar as pessoas. Nem nós mudamos, a não ser quando nós abrimos o nosso coração, porque Deus ele é educado, o Espírito Santo ele é extremamente educado, e ele diz: eis que estou à porta e bato. Então ele é extremamente educado, o Senhor ele é educado, contrário do inimigo. Mas por que eu estou falando isso, né? E quando nós abrimos a nossa vida para Deus trabalhar, aí sim, abrimos, falamos, Deus ele respeita o nosso livre-arbítrio. Sabe que... Por que eu estou falando isso, irmãs? Tem pessoas que não querem mudar e não mudam. E Deus respeita. Você vê o que? O filho pródigo, ele mudou quando ele caiu em si. Ele mudou quando ele caiu em si. E ele viu que ele precisava mudar. Ele, não, eu preciso mudar. E caindo em si, depois que ele gastou tudo, viveu uma vida dissoluta. E eu vou falar, viu, irmãs, humildade, requer muita humildade. Tomar esse passo, essa decisão, requer humildade. Não, eu preciso de Deus. Eu dependo de Deus. A Bíblia diz: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Por que eu estou falando isso, irmãs? Eu me lembro, eu tenho falado muito isso aqui no canal, viu? Eu me lembro um dia que eu estava sentada lá no curso que eu fiz, né? E o professor, ele estava dando teologia sistemática, aquele professor. E ele tem um clichê que ele utiliza até hoje. Ele utiliza um clichê até hoje. Ele fala: não sejam românticos e nem meninos. O romântico, o menino. E ali, irmãs, eu me lembro muito, né, dessa aula, E de lá para cá, antes de entrar aqui no assunto, eu tenho passado por algumas situações que eu me sinto assim no dever, entre aspas, né, na obrigação de vir aqui falar sobre esse assunto e, de uma certa forma, incentivar e encorajar você a pedir o dom do discernimento e cada vez mais pedir que o Senhor te guarde, que nos guarde. E aquele professor, ele estava dando a aula, ele entrou num assunto, viu, irmãs? Sobre psicopatias, narcisistas, eu nem sabia direito. Para mim, a única coisa que eu sabia de narcisista é que era Narciso. Ele gostava muito do belo, ele gostava da sua imagem. E ele caiu no lago e morreu afogado. Ele era um rapaz, um homem muito bonito. Então eu sabia disso, não tinha me aprofundado nesse assunto. Irmãs, e ali aquele professor, eu sentada assim, irmãs, eu ouvindo ele falar.
Esse povo, eles não têm cura, eles não querem a cura, eles não mudam. Não acreditem nas falso, ele falou pseudo-conversões. Essa foi a palavra. Pessoas, às vezes, que estão presas, que estão lá no presídio, ele falou assim mesmo. Ah, porque eu mudei, eu regenerei, E eu lá sentada, né? Olha só, irmãs. Sendo romântica e menina. Eu olhando assim, mas para ele... Assim mesmo, irmãs. Uma das piores coisas que pode acontecer é você desdenhar de uma palavra ou de um algo e depois lá na frente Deus vai permitir que você passe por situações só para confirmar aquilo que o experiente falou para você. E ali, irmãs, ele como assim mais experiente, eu fiquei pensando, meu Deus, mas será que ele não acredita que Jesus cura, que Jesus muda a vida dessa pessoa? Olha só, irmãs. Não, Deus pode mudar a vida, o caráter. E quando Deus muda... Não, porque comigo foi assim, viu, irmãs? Deus mudou da água para o vinho. Eu não era essa pessoa aqui que você tá vendo. Não era. Não era. E quando eu olho para mim, a mudança, a transformação, irmãs, foi muito grande. Assim como Deus mudou a vida de Jacó. Assim como Deus mudou a vida da mulher samaritana. Assim como Deus mudou a vida de tantos na Bíblia Sagrada. Quando eu olho para mim, eu realmente creio que Deus pode mudar, porque Deus transformou minha vida, irmãs. E ele lá falando e eu na minha mente, mas no meu emocional, no meu psicológico, não, esse professor, o que é isso? Deus muda, não, isso é falta de fé. Olha só, irmãs. Até que anos mais tarde, eu só vou contar essa experiência, né? Eu já contei aqui. Eu tive a oportunidade e foi bom, viu? Hoje eu agradeço a Deus de conhecer uma pessoa narcisista. Só quem já passou, irmãs, sabe o demônio que é o próprio mal ali para você se livrar. De gente assim. É um demônio. E ali, irmãs, eu vi claramente, eu orando, jejuando e falando, aí Deus falava narcisista, né? Eu fui pesquisar, irmãs, eu vi os traços e as características da pessoa. Igual, idêntico. E outras coisas, né, que Deus foi trazendo. Vou eu te mostrar, vou eu te revelar. Não é o que você está pensando. Ó. Olha, tem relatos aqui de irmãs que já foram casadas com narcisistas. É um demônio. Não é fácil se livrar de gente assim não, viu, irmãs? Não, né, não. Eles podem até ir embora, mas eles geralmente eles procuram fazer um estrago na vida da pessoa. Inventa coisas, inventa calúnias e mentiras e situações, irmãs. Foi com uma conhecida, né? Nós desenvolvemos um trabalho. E ali, irmãs, quando eu olhei, fiquei olhando, fiquei observando e eu vi a situação. E outra coisa, viu, irmãs? Eles estudam tão bem, eles arquitetam tão bem, eles trabalham tão bem nesse sentido,
que eles criam toda uma atmosfera ao seu redor, que se você abrir a boca e falar alguma coisa, ninguém vai acreditar em você. A errada é você. Por isso que eu falo aqui no canal, cuidado com gente perfeita, porque eles são perfeitos, são amorosos, são pessoas que dão presentes, são pessoas que falam aquilo que você quer ouvir, são pessoas muito caridosas, são pessoas... Elas estudam primeiro, cuidado com pessoas. Essa frase eu ouvi de uma psiquiatra que ela é muito conhecida aqui no YouTube. Esqueci o nome daquela psiquiatra. Ela que utiliza essa frase, né? Cuidado com pessoas perfeitas. Eu esqueci o nome dela, daquela psiquiatra. Ela é uma psiquiatra. Ela já escreveu livros sobre mentes. Eu esqueci o nome dela, irmãs. Essa frase é dela, que ela fala assim: cuidado com pessoas perfeitas demais. E ela completa a frase, ela fala assim: porque pessoas perfeitas demais, elas já te estudaram. Elas estudam, viu, irmãs? Essas pessoas, elas estudam, vê mais ou menos ali o teu jeito. Se você gosta de amarelo, não, é o amarelo é a melhor cor. O que é narcisismo, irmã Raquel? É um transtorno. É um transtorno de personalidade. Isso não tem cura, não, porque eles acham que eles são sadios. Eles acham que eles não têm problema nenhum. Esse é o grau mais leve, né? Tem os outros tipos, né? De situações malignas e diabólicas, como sociopatas, psicopatas. Então, irmãs, tem coisas que não adianta insistir, não adianta. Não adianta. Nós, seres humanos, isso é arrogância, viu, irmãs? Isso é vaidade, arrogância, soberba. Ter a pretensão de querer mudar o outro. Querer converter o outro. Isso é obra do Espírito Santo. Obra do Espírito Santo. Agora, Raquel, o que eu posso fazer? Orar. Deus vai te revelar, Deus vai te mostrar. Deus vai revelar, Deus vai mostrar. E quando você saber, não deixa transparecer. E ali eu volto lá atrás agora. E eu penso, né, como aquele professor tinha razão e tem razão. Tinha e tem. Um dia eu vou falar com ele, que graças a Deus eu tenho um bom relacionamento com ele. Um dia eu vou chegar para ele, eu vou falar para ele: professor, uma vez o senhor deu uma aula assim, e vou lembrar ele. E ali você vai passando, né, de etapas. E Deus vai te dando clareza, discernimento. Isso não tem cura? Não tem cura, porque eles acham que eles não precisam de cura, eles são os melhores, os perfeitos, na mente deles, que é uma visão totalmente distorcida. Então, não adianta, ter coisa que não adianta insistir. Não adianta. É você abandonar e ir seguir sua vida com Deus. Não adianta. Irmãs, seja relacionamento de amizade, até de casamento, piorou, irmãs. Eles podem fazer atrocidade, podem, irmãs. Perturbam, infernizam a vida da pessoa, irmãs.
Faz isso, irmãs. Então, assim, tem coisas que não adianta insistir. Eu já ouvi relatos de mulheres que, para deixar o marido, teve que sair para outra cidade. Teve um relato aqui de uma irmã aqui no canal. Teve um relato aqui. Mas, irmã Raquel, como assim? Porque a pessoa já sabe tudo da sua vida. Ela sabe os pontos, os lugares que você frequenta, as pessoas mais próximas. Teve um caso aqui de uma irmã que ela falou que ela casou com um narcisista que para deixar esse homem, o homem até deixou, né? E viu que não tinha mais. Olha, mas é uma classe falsa, dissimulada, mascarada. Olha, mas tudo de ruim, demônio puro, encarnado ali na vida daquela pessoa. Irmãs, eles podem até deixar a vítima, porque é assim que eles fazem. São manipuladores. E eles fazem com excelência, com maestria, tá? Manipulando. E se você não tiver experiência, Se você não tiver experiência, eles vão induzindo, aquela conversa mole, tá entendendo? Aquela conversa. Aí daqui a pouco, quando você se dá por si, peraí, meu Deus. Aonde que eu vim parar? Mas, quando você não tem experiência, quando você já tem, você já detecta no início. Então, assim, orar, Deus te dá o discernimento, sair, ou ir saindo, Deus vai te dar clareza e discernimento para sair. Eles podem até deixar a vítima. Teve uma irmã aqui no canal que ela comentou aqui, né? Ela comentou, né? Que ela foi casada com um homem assim. Ela foi casada. E ela disse que o homem foi até embora. Mandou o homem embora, e o homem foi até embora, só que o homem difamou. Eles fazem isso, tá? Eles fazem isso, fazem campanhas de propagação negativa. Inventa mentira, denigre. A irmã estava falando aqui em um dos comentários que esse homem finalmente foi embora. Falou para toda a vizinhança que ela gostava era de mulher. Difamou, irmãs. Isso é muito sério. E eles fazem isso. Eu li um relato há uns anos atrás, né? Eu já contei isso aqui no canal, de uma mulher que era assim, casada. E ela começou a assediar o rapaz solteiro, lá na empresa onde trabalhava. Aí o rapaz se desvia daqui, se desvia dali, porque viu que ela era casada, irmãs. Ela foi lá para o chefe do rapaz e mudou. Irmãs, eles são peritos em fazer isso. Inverteu. Falou que ele que deu em cima dela. O rapaz foi prejudicado. Então, irmãs, assim, ó, tem coisa que não adianta insistir. É uma classe ruim. E daí, narcisistas, todos esses que eu falei aqui. Então, tem coisa que não adianta insistir. Tem pessoas que conhecem a palavra, sabe da palavra, sabe até versículo bíblico, fala de Deus, diz que acredita em Deus. Nada disso, irmãs, não adianta. E a Bíblia fala, destes afasta-te. Faz essa palavra no teu coração, viu? Eu creio que tem endereço certo aqui para alertar. Fica na paz, Deus abençoe.